Bom, pessoal, nós temos o grande prazer de receber o professor de Campina Grande, Rohit. Como é que pronuncia Gai em Rohit? Só estava ajeitando aqui o mudo que eu estava compartilhando. Gai, Rohit Gai. Ok. Bom, antes de tudo, pessoal, a gente tem esse prazer de receber o professor de Campina Grande. Eu conheci o Rohit em congressos de computação e de pesquisa operacional durante os anos, né? Ele fez seu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e durante seu doutorado ele participou como visiting scholar no MIT e ele publicou mais de 80 artigos em revistas, periódicos, né, e congressos internacionais. As áreas de interesse dele são evolução de software, teste de software com métodos formais, linhas de produto de software e aprendizado de máquina. Rohit, mais uma vez, um grande prazer de revê-lo, infelizmente virtualmente. Tomara que tenha a oportunidade de visitar a gente um dia. E agradeço demais pela sua colaboração, né, com o nosso programa de pós-graduação em computação aplicada. Muito obrigado. Pode começar, se você quiser. Obrigado, Vijay, pelas palavras. É um prazer estar aqui apresentando para vocês. Espero que no futuro próximo a gente possa encontrar presencialmente. Exato. Mas desejo uma boa tarde a todos. E essa vai ser uma apresentação a respeito dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Campina Grande, em que a gente vem trabalhando em testar ferramentas e implementações de refactoring. E aí a gente tem algumas abordagens utilizando validação e verificação, com análise estática, dinâmica, tem a parte um pouco de métodos formais, tem a parte também com eye tracking, então tem vários estudos. O objetivo, só para dar um resumo, é tocar em alguns desses trabalhos em que talvez alguns de vocês tenham interesse em aprofundar. Eu vou ter o maior prazer em poder detalhar um pouco mais. Deixa eu só colocar aqui como ponteiro para o marca-texto. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Vocês conseguem me escutar bem e os slides estão conseguindo ver? Ótimo. Sim, Eu vi o Lourenço dando ok, PJ. Ótimo. Ótimo. Então, o refactoring foi proposto por Opdyke e Johnson lá nos anos 90 e consiste em uma transformação no programa de tal forma que preserve o comportamento observável. Então, aqui esse é um ponto importante, comportamento observável, e melhorar a sua estrutura interna. Então, a partir dessa definição, a gente explorou um pouquinho mais alguns desafios nessa área. Então, com um exemplo, supondo aqui que a gente tem uma classe cliente, um cliente regular e um cliente preferencial, que estendem cliente em Java aqui, e tem um método, por exemplo. Uma forma de refatorar aqui é você observar que temos uma duplicação aqui do lado esquerdo do programa e a gente pode aplicar o pull-up de método e subir esse create build para o cliente, ao invés de estar duplicado nas suas subclasses. Então, esse é um exemplo de pull-up de método. Existem várias ferramentas, principalmente nessas IDEs principais, como IntelliJ, Eclipse, VS Code, Visual Studio, que tem um conjunto aqui já de refactorings implementados, como rename, pull-up, push-down de método, mover método. Mas essa área de refactorings tem alguns desafios, que eu vou começar a tocar aqui, alguns problemas e abordagens anteriores, para depois detalhar um pouco o que a gente tem feito no nosso grupo. Para aplicar o refactoring de pull-up de método e subir da subclasse para a classe Py e evitar a duplicação e melhorar, assim, a qualidade interna, a gente não pode aplicar a transformação de qualquer forma. Para aplicar e preservar o comportamento observável, que é um dos pontos da definição lá do Opdyke Johnson, lá nos anos 90, é que a gente deve ter que satisfazer algumas condições. Uma delas aqui, bem trivial, é que a gente tem que, por exemplo, tentar evitar conflito de nomes na classe Py e, com isso,
a gente garantir, pelo menos, que a classe Py continue compilando após subir o método para a classe Py. Mas será que existem outras condições? Como é que a gente descobre quais as condições necessárias para que uma transformação preserve o comportamento observado? Além disso, além de definir as condições, quais as modificações que a gente deve fazer para indicar que é realmente um refactoring, por exemplo, de pull-up de método? Qual é a mecânica? Qual o passo a passo que a gente deve seguir? E o que é aceitável e o que não é aceitável pelos desenvolvedores na prática quando utilizar aquele menu lá da IDE para aplicar o seu refactoring favorito, como o rename também, que é o mais popular. Então, vou dar um exemplo aqui para mostrar alguns desafios envolvidos em condições fracas em implementações de refactoring. Todos os exemplos aqui, eu estou colocando propositalmente exemplos pequenininhos, mas por questões didáticas, para talvez passar um pouquinho melhor a mensagem, mas, por favor, me interrompam caso tenham qualquer tipo de pergunta, em qualquer momento. Mas cenários como esse também ocorrem em programas reais. Se vocês quiserem, eu posso apresentar alguns deles, mas na apresentação são sempre exemplos pequenininhos, autocontidos, para a gente poder passar a informação. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma classe A que declara um método K e retorna 10. A classe B, ela estende a classe A e declara 3 métodos. K, que é sobrescrito aqui, só que retorna 20. Tem um método M, que chama super de K, e tem um método teste que retorna M. Supondo que você, utilizando uma outra IDE, que também é bastante popular, chamada Eclipse, você queira subir esse método M, aqui, que está declarado, para a classe Py, aplicando lá no menu do refactoring, lá do menu da IDE, né, do Eclipse, você consegue subir esse método para a classe Py. E esse é um refactoring implementado, se vocês quiserem testar no Eclipse, o resultado é esse. E essa é a modificação. Mas será que essa transformação está correta? O primeiro passo é checar se o programa resultante compila. E nesse exemplo aqui, que eu estou apresentando, compila. Mas existem vários outros que não compilam. A gente encontrou vários bugs desse tipo que eu posso falar, já dando um pouquinho spoiler aí do que vem pela frente. Mas se vocês puderem analisar, o método teste aqui, ele chama M da própria classe, quando você chamar. M, nessa classe, chama o super, que é definido como o K de A, e vai retornar 10. Mas se você executar aqui do lado direito o método teste, ele vai chamar o M. Esse M vai chamar agora, está em A. E esse A, note que não é mais super. É this. Mas como eu estou chamando b.teste numa instância de B, esse this vem para cá, para o K, que retorna 20. Então, essa é uma transformação que não preserva o comportamento observável. Isso é um exemplo de que o Eclipse possui condições fracas. E não é simples identificar todas as condições necessárias para um refactoring preservar o comportamento observável. Um outro problema é relacionado a condições fortes, em que você tem uma classe A que declara um conjunto de atributos, métodos, e você tem uma classe B que estende A, que tem um atributo F privado e tem um getF, e utilizando algumas implementações de refactoring, você não consegue fazer o pull-up do F da classe B, classe filha B, para a classe Py. Você vai ter uma mensagem desse tipo, ó, você não consegue subir. Mas será que a gente não consegue mesmo? Se a gente for utilizar uma outra implementação de outra ideia, a gente consegue. E aí, a gente deve aplicar ou não deve?
Será que essa implementação específica aqui tem mais condições do que deveria na implementação do refactoring? Então, esse é um outro ponto. Não é só definir todas as condições, mas a gente deve definir também o conjunto mínimo de condições necessárias para que uma transformação preserve o comportamento observável. E como é que o pessoal faz na prática? Esse é um outro problema que a gente estudou, o segundo problema. O terceiro problema é o seguinte: para a gente transformar um programa em outro, a gente tem um passo a passo, que a gente chama de mecânica de um refactoring. No livro clássico do Martin Fowler, lá no final dos anos 90, a gente tem o refactoring, o livro clássico da área, ele tem algumas explicações. Ó, na hora que você for fazer um inline de um método, tem uma descrição bem alto nível que você deve seguir. E aí, nesse caso aqui, supondo, por exemplo, que eu tenho uma classe A, que tem um método M, que declara, que é declarado dessa forma aqui, que tem um Y e chama esse método full, e esse método full faz um sistema out. Veja que é um problema bem simples, eu não estou focando aqui em problemas ou programas reais, mas só para facilitar, para explicar o problema. Se a gente for utilizar o IntelliJ, que é uma outra ideia muito popular, ou NetBeans, ele segue essa mecânica aqui. Ele vai tirar o método full, vai colocar o corpo do full, que é o systemout.println, e vai apagar o método full. Essa é a forma, se a gente for utilizar os parâmetros default da sua ideia favorita aqui do IntelliJ NetBeans, a gente vai ter isso como resultado. Essa é a mecânica, o passo a passo. A gente removeu o método e substituiu a chamada pelo corpo. Mas se a gente for aplicar com o Eclipse, esse é o resultado que a gente tem utilizando os parâmetros default do Eclipse. Note que ele faz a mesma coisa, ele trocou o full pela chamada. Só que ele fez mais coisas. Ele colocou aqui essa declaração aqui, final int x, que não tinha antes. Isso será que um desenvolvedor na prática gostaria mesmo de modificar o seu código com essa atribuição aqui? E note que ele não apaga. Ele não apaga o método. Segundo o Fowler, a mecânica do Fowler, apesar do livro ser popular, mas nem sempre todo mundo segue, quando a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o Eclipse se mantém. E aí, qual é a mecânica que a gente deve utilizar para aplicar um refactoring? Então, a gente tem alguns problemas. Como definir o conjunto mínimo de condições, como definir o passo a passo. Tem alguns pontos em relação à qualidade, mas eu vou deixar mais para o fim, ou para uma outra oportunidade que a gente possa discutir um pouquinho mais. Existem algumas abordagens no estado da arte para tentar melhorar um pouco esse cenário. Uma linha de estratégia é utilizando métodos formais, como o Vijay me introduziu, e agradeço mais uma vez. No meu doutorado, o que é que eu fiz? Foi bem na linha de métodos formais, só que não era para programas Java. O que é que a gente fez? A gente definiu refactorings para Alloy, que é uma linguagem de especificação formal, formalizou a transformação, formalizou a semântica de Alloy, codificou no provador automático de teoremas no PVS, fez as provas garantindo que o refactoring para Alloy preserva o comportamento. No caso, lá em Alloy, a gente tinha no caso de semântica, né? Que é uma linguagem de especificação, não tanto comportamento, mas preservação de semântica. E tem outras abordagens que eu conheço, algumas delas eu vou comentar aqui, mas existem outras também. Esse daqui é do pessoal lá da UFPE, os professores Márcio Cornélio, Augusto Sampaio, Paulo Borba, professora Leila, lá da UFS, e alguns outros colegas, que seguiram essa estratégia. Que é o seguinte, eles formalizaram um subconjunto bem pequeno de Java. Bem pequeno mesmo. É menor até do que a estratégia do Featherweight Java, lá do pessoal de Nebraska, se não me engano, um paper clássico aí da semântica para um subconjunto de Java
peso-pena, né, que o pessoal fala, que eu acho que é final dos anos 90, início dos anos 2000, que eles publicaram as 40 páginas, muito elegante o paper. E aqui eles pegaram um subconjunto menor de Java, e aí definiram, ó, tem todas as condições. Ó. Aqui vocês veem metavariáveis, tem aqui indicando quando é que faz o pull-up field da esquerda para a direita, quando faz o push-down de um field, ó, no caso aqui é esse o field, para cima e para baixo, eles definiram as condições e provaram manualmente, de acordo com a semântica formal desse subconjunto bem pequeno de Java, e também que esse catálogo era representativo o suficiente para derivar transformações interessantes. Outras abordagens, lá do pessoal de Oxford, na época, que o Hugo de Moore agora está na Microsoft Research, liderando lá o GitHub Copilot, ele, junto com o seu aluno de doutorado na época, que, se não me engano, agora também está com ele lá no GitHub Copilot, na Microsoft, eles propuseram uma ferramenta de implementação de refactoring chamada JRRT, publicada no Splash 2010, especificando e implementando refactorings. Eles especificaram aqui em Coq, provaram, tem lá os teoremas, e eles provaram, para a semântica que eles consideraram de Java, um conjunto de refactorings e implementaram o JRRT, que é basicamente uma ferramenta de implementação de refactorings com métodos formais como base. E aí foi bem interessante para tentar melhorar esse cenário. Entretanto, esse cenário, utilizando métodos formais, não é tão simples assim. Se você for considerar a semântica de Java, ela não tem uma semântica formal bem definida para todas as construções da linguagem. Se a gente for lá para JLS, que é a Java Specification Language, vocês vão ver que é um documento muito grande, tem mais de 700 páginas em linguagem natural. Então, é uma especificação em linguagem natural que tem todos aqueles problemas que a gente conhece de especificação em linguagem natural, como potencialmente incompletude, potencialmente ambiguidade, que a gente tem esse tipo de problema. Tem até um pouquinho de estrutura em alguns pontos. Então, a gente pode até dizer que tem uma linguagem natural um pouco estruturada. E que lá, entender qual a semântica de herança é interessante, você pode até pegar a ideia de maneira mais fácil, o conceito de pacotes também, acessibilidade, dependendo também, interface, inner class. E aí lá o pessoal tem, de forma com a linguagem natural um pouquinho estruturada, explicando esses conceitos, mas que entender esses conceitos isoladamente, a semântica, pode até ser simples. No meu caso, eu acho um pouco difícil, mas para alguns pode ser até que seja simples. Mas entender todas essas construções da linguagem em conjunto não é algo fácil, não é algo trivial. Inclusive, o Hugo de Moore e colegas, no final dos anos 2000, eles publicaram um paper indicando que provar formalmente refactorings com relação à semântica é um desafio. E o que eu posso dizer, antecipar, essa é a minha opinião, a gente tem mais de 13, 14 anos desse paper e, na minha visão, ainda continua sendo um grande desafio. Então, não é simples. O pessoal que implementa no dia a dia tem que ver uma linguagem de especificação informal. O pessoal que utiliza o formalismo tem que pegar um subconjunto, porque considerar toda a linguagem cada vez mais com uma nova versão tem mais construções. Isso é um desafio. Para tentar minimizar, vou colocar só aqui a tomada para não desligar, peço desculpas, só para não termos problemas. O pessoal da área de testes também seguiu uma abordagem dizendo o seguinte, apesar da parte formal ser interessante, mas é um pouco mais complexa, limitada, que tal a gente tentar melhorar o máximo possível utilizando a abordagem de testes?
E tem alguns trabalhos bem interessantes, como esse aqui do FSE 2007, do Brett Daniel e colegas, em que eles automaticamente propuseram, né, uma técnica que automaticamente detectou vários bugs de erro de compilação bem interessantes. Então, deu um avanço em relação ao estado da arte nesse sentido. E, para isso, eles utilizaram um gerador automático de programas. Por quê? Porque, para testar uma implementação de refactoring, qual é a entrada? Não é um inteiro, uma entrada simples, primitiva. Não é uma classe, mas sim um programa. É uma entrada bem complexa. E aí, como é que a gente escolhe boas entradas, bons programas Java, que a gente tenha uma boa cobertura, de forma que a gente consiga potencialmente identificar bugs? Esse é um problema importante nessa área, utilizando testes. Escolher boas entradas, bons programas Java. E eles fizeram um gerador automático de programas, mas que gerava algumas entradas, mas a variabilidade era muito pequena, eles não geravam tantos, eles geravam na casa de centenas de programas. E, além disso, na abordagem de teste, além de gerar o programa para ser automático, como aqui o título indica, a gente precisa de um oráculo para automaticamente avaliar se tem um bug ou não. Para avaliar se o programa resultante compila ou não, o oráculo é rodar o compilador. Então, eles usaram um oráculo bem interessante. Funcionou. Com isso, eles encontraram na casa de dezenas de bugs de implementações do Eclipse e NetBeans que introduziram erros de compilação. Mas eles colocaram alguns outros oráculos, mas eram muito sintáticos. Então, por exemplo, você tem um programa, você sobe um atributo e depois você desce. Se o programa original e o resultante forem iguais, sintaticamente, ok. Se forem diferentes, era um bug. Então, tinha muito alarme falso, por isso tinha algumas limitações, tanto no gerador automático de programas e nos oráculos. Para a parte comportamental, era tudo sintático. Então, com isso, eles não identificaram bugs relacionados a mudanças de comportamento. Então, dito isso, dado esse contexto, esse panorama da parte de refactoring, suas principais abordagens ao longo dos anos, a gente, no nosso grupo, propôs uma técnica e, ao longo do tempo, vem evoluindo essa técnica. Como vocês vão ver, vão ter vários trabalhos que eu vou referenciar aqui ao longo dos anos, para testar implementações de refactoring. A visão mais ampla da técnica é a seguinte: a gente tem aqui uma entrada, que é uma implementação que a gente quer testar, e um conjunto máximo de classes, métodos e atributos que a gente gostaria dos programas que vão ser gerados automaticamente. Então, programa Java com no máximo 2 classes, 3 métodos, 2 atributos. Então, a gente tem esse parâmetro. E aí a gente propôs um gerador automático de programas, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, chamado JDolly, que gera programas. A gente aplica a transformação, que gera um programa resultante ou não. Depois, a gente tem alguns oráculos para detectar condições fracas, fortes e a mecânica. Depois, potencialmente, a gente pode ter inúmeras falhas, e aí a gente tem aqui algoritmos de treinamento não supervisionado utilizando cluster. Então, a gente pega uma instância de cada um, analisa e depois reporta. Então, isso é bem alto nível a técnica, que eu vou detalhar um pouquinho mais agora. Primeiro, no gerador automático de testes. O que é que a gente fez? Em Java, a gente tem um metamodelo que, como eu mencionei, da linguagem completa é bem complexo, né? Bem amplo. A gente pegou um subconjunto pequeno, onde a gente tem uma classe que estende no máximo uma classe. Toda classe é um tipo. Uma classe tem atributos e tem métodos. Um conjunto de atributos e um conjunto de métodos. E aí, o que é que a gente fez? A gente utilizou a linguagem de especificação formal chamada Alloy, proposta lá por Daniel Jackson no MIT, quando eu fiz o doutorado de sanduíche, sob a supervisão dele. Meu doutorado foi nessa área de refactorings para Alloy.
em que a gente especificou o Alloy, em Alloy esse metamodelo em Java. Então, um conjunto em Alloy a gente pode definir com assinatura, uma assinatura pode estender outra, a gente tem multiplicidades dizendo que nessa relação extend tem 0 ou 1 objetos do tipo classe, fields tem um conjunto de fields, métodos tem um conjunto de métodos, e aqui tem duas outras assinaturas, método e field. E o que é que a gente fez? A gente, além do metamodelo, a gente especificou algumas regras de boa formação de Java. Então, uma regra de boa formação de Java é, para toda classe, essa classe não pode, not in, no extend dela direto ou indiretamente. Então, na hierarquia dela, ela não pode estender ela direto ou indiretamente. Então, na hierarquia, ela não pode estender ela mesma. Então, essa é uma regra. Existem inúmeras regras de boa formação de Java, de tipos. A gente pegou um subconjunto, a gente foi mais na parte pragmática, né? De tentar, ó, a gente vamos especificar o máximo que der. Se gerar algum programa que não compile, a gente descarta. E tem outras, né? Não existem atributos com o mesmo identificador e assim por diante. É quantificação universal, implicação. E aí, com essa especificação de Java em Alloy, a gente especificou aqui para cada refactoring características estruturais do refactoring. Então, para fazer um pull-up field, eu tenho que ter uma classe, filha e uma pai, que são do tipo classe. Eu tenho que ter um atributo que eu quero subir. B estende A nessa restrição aqui, e F está na declaração filha de B. Então, a gente guia a geração, diz o escopo, dois objetos do tipo classe, dois objetos do tipo método, dois objetos do tipo field. E aí, um grande diferencial do Alloy é uma ferramenta chamada Alloy Analyzer, que faz model finding, em que gera instâncias válidas para a sua especificação Alloy. Então, essa é uma instância válida na especificação Alloy e que você tem uma classe que tem um método, tem um field. Veja que essa classe é a classe filha, que estende a pai, e a pai tem um método. E aí, o que é que a gente fez? A gente traduziu essas instâncias geradas pelo Alloy Analyzer em programas Java. Em alguns pontos, a gente colocou valores inteiros e tal, mais fixos, mas com o Alloy Analyzer, um grande diferencial daquele trabalho lá do FSE 07 é que o Alloy Analyzer, com escopo pequeno, ele consegue gerar milhares de programas. Então, a gente saiu da casa de centenas para milhares e ele gera muitas combinações. Então, isso é muito interessante porque permitiu ter uma riqueza maior de programas Java sendo gerados, diferentemente da abordagem lá em 2007, publicada no FSE. E uma das coisas que a gente notou ok, mas será que a gente aumentando o escopo, né, que a gente está fazendo aí o máximo de instâncias geradas, será que pode ter uma explosão do número de programas? Pode sim. E aí a gente incluiu no JDolly a noção de skip. Então, a gente tem skip de 10, que significa o quê? A cada 10 instâncias, traduza uma delas para Java. E assim por diante, ao invés de fazer todos. A gente fez alguns estudos e viu que a gente consegue detectar 97% dos bugs, certo? Com 10% do número de entradas. Então, a gente consegue lidar um pouco com isso. Além disso, skip 25, a gente consegue reduzir para 4% o número de programas gerados e a gente consegue 94% dos bugs na avaliação que a gente teve aí no paper do ICSME, ICSME 2014, que a gente publicou o JDolly junto com skips. Então, a gente avaliou, achou interessante, e a taxa de erro de compilação dos programas gerados era bem pequena, na faixa de 1%, 2%.
e que não valia a pena a gente especificar a semântica completa de Java, porque era simples da gente detectar. Então, uma coisa que foi interessante também com o JDolly é que, com poucas instâncias, a gente já conseguia encontrar o primeiro bug, quando a gente vai mostrar daqui a pouquinho os bugs de condições fracas e fortes, já dando um pouquinho do spoiler, mas já aproveitando para falar um pouquinho da avaliação do JDolly. A gente tem o JDolly não só para Java, a gente fez para C, C com ifdefs também, né? Então, teve para outras linguagens que a gente adaptou a ideia e encontrou também bugs em C. Então, até agora, eu falei do componente principal do JDolly, aqui, geração de programas, onde gera uma variabilidade interessante de programas com várias construções. Agora eu vou falar do primeiro oráculo para detectar condições fracas. Basicamente, a gente tinha lá no exemplo motivante da apresentação essa transformação que, do lado esquerdo, a gente retornava 10 no método teste e aqui 20. O que a gente fez? A gente implementou um analisador impacto de mudanças, que foi publicado no Science of Computer Programming, em que a primeira coisa que a gente fez foi analisar a transformação e identificar as entidades impactadas pela mudança. E a partir daí, a gente viu, ok, essas são esses métodos que podem mudar de comportamento. Quais são os métodos incomuns que a gente exercita esses métodos que podem mudar de comportamento? E aí, com o Safira, com esse analisador de impacto de mudança, a gente detecta um subconjunto dos métodos incomuns dos dois programas, antes e depois. Daí, a gente utilizou um gerador automático de testes, que foi proposto no ICSE 2007 pelo grupo do Michael Ernst, lá no ICSE, em que, a partir de um conjunto de métodos, ele gera automaticamente um conjunto de casos de teste no formato JUnit. E aí, o que é que a gente fez? A gente, tendo em vista que os métodos são os mesmos nos dois, a gente consegue executar a mesma coleção antes. Nesse caso aqui, a gente não encontrou nenhuma falha. E depois a gente pode executar exatamente a mesma coleção depois. E aí, nesse caso, a gente encontrou 98 casos de teste que falham. Em poucos segundos. A gente está falando aqui da ordem de 1, 2 segundos. Nesse caso, a gente encontrou um potencial mudança de comportamento. E aí, analisando o caso de teste, esse daqui foi o caso de teste gerado pelo Hadoop, considerando essa análise estática de impacto que o Safira fez, em que, com esse caso de teste, que foi exatamente o que eu comentei para vocês, uma instância de B chamando o método teste, antes dá 10, mas depois aqui retorna 20. Então, essa ferramenta completa a gente chamou de Safe Refactor, que foi publicado lá no I3E Software. O nosso grupo publicou, mostrando um oráculo para encontrar mudanças comportamentais em vários domínios, não necessariamente refactoring. Eu vou falar aqui em refactoring, mas mudança comportamental a gente analisou também teste de mutação, tem outros trabalhos que eu não vou apresentar aqui do grupo, que a gente encontrou mudanças comportamentais, a gente encontrou bugs em compiladores, JVMs, tudo com o Safe Refactor, com essa ideia, em sistemas com ifdefs, em C, e que a gente publicou aqui no I3E Software e Análise de Impacto no Science of Computer Programming. Então, tem 10, 20. E aí a gente avaliou o Safe Refactor na técnica para detectar bugs junto com o JDolly. A gente avaliou 10 tipos de refactoring implementados pelo Eclipse, pelo NetBeans e também pelo JRT, que era aquele lá do Hugo de Moore, do grupo, com métodos formais que o pessoal implementou e provou. A gente gerando programas JDolly, passando para a implementação rodando, gerando o programa resultante, a gente rodando o Safe Refactor para ver se tem mudança de comportamento, a gente encontrou 34 mudanças comportamentais, tipos distintos no Eclipse, 51 no NetBeans e também 24 no JRT, mesmo com um embasamento formal. E que alguns deles foram corrigidos.
Uma coisa interessante é que o pessoal do JRT, que tinha métodos formais em base, com base, né, na sua implementação, eles corrigiram rapidamente alguns dos bugs. E aí a gente rodou a técnica na nova implementação deles. E aí a gente encontrou mais bugs. Inclusive, um deles, o pessoal achou tão complexo a correção que eles preferiram não corrigir, porque era tão complexo. E aí vem desafios também no refactoring, que é o seguinte, não é só definir as condições, mas também essas condições têm que ser fáceis de serem checadas, porque um código com milhões de linhas, talvez você precise de uma análise estática complexa, dependendo da condição, e isso possa se tornar proibitivo na prática. Então, esse foi um trabalho interessante. Vale destacar que não é fácil implementar. Eu não quero passar a mensagem aqui, poxa, a gente encontrou bugs nessas ferramentas, essas ferramentas não são legais, não é isso. O pessoal que implementa os refactors, a gente tem o maior respeito, porque não é fácil implementar, considerando toda a semântica de Java, considerando todas as construções, considerando boas entradas. Não é fácil escolher. Imagine só você, com a linguagem Java, escolher todas as boas entradas para a gente testar, não só implementação de refactoring, mas compiladores, teste de mutação, qualquer implementação que necessite um programa Java como entrada. Não é fácil. E que o avanço que o pessoal de JRT fez é muito interessante, a gente acha a ferramenta muito legal, tem vários insights, mas não é fácil. A gente está bem alinhado com aquela perspectiva de que provar refatoramentos corretos, que foi inclusive pelo grupo do Ubdemor, que publicou em 2009, não é fácil, é um desafio. A gente concorda 100% com eles. Dado que a gente já falou agora como gerar programas, o Safe Refactor para detectar condições fracas, a gente também propôs 2 oráculos para detectar condições fortes. Uma dos oráculos que a gente publicou no ICSME 2011 foi basicamente o seguinte: a gente, dado a entrada no JDolly, a gente aplica com 2 implementações e faz teste diferencial. E com isso a gente encontrou alguns bugs no Eclipse, JRT, NetBeans. Então, basicamente, se você, para a mesma entrada, para o mesmo programa de entrada, com os mesmos parâmetros, se um diz que não pode e o outro pode, possivelmente tem uma condição forte nessa implementação aqui, dependendo se a mecânica for correta. Então, com isso, a gente fez essa estratégia. No outro artigo, no anterior de condições fracas, a gente tem um trabalho no Transactions. Em condições fortes, a gente também tem outro trabalho no Transactions, em que o que é que a gente fez? Ao invés de utilizar 2 implementações, a gente utilizou a mesma implementação. E aí, o que é que a gente fez? Para a mesma entrada, a gente foi desabilitando condições e viu, será que para a mesma entrada a gente consegue preservar o comportamento desabilitando condições? E aí tem algumas dezenas de condições fortes que a gente identificou nesses 10 tipos de refactorings que a gente avaliou. O NetBeans é bem curioso, que ele deixa aplicar qualquer coisa. Então, ele tem muitas condições fracas, mas condições fortes a gente não identificou. Continuando. Depois de a gente ter falado aqui sobre os trabalhos que o grupo fez, geração automática de programas com JDolly, Oráculo para condições fracas, condições fortes, a gente tem 2 trabalhos que a gente focou em avaliar a mecânica dos refactorings. O primeiro deles, o que é que a gente fez? A gente tentou comparar se as mecânicas dessas IDEs de JRT eram similares. Basicamente, o que é que a gente fez foi, para a mesma entrada, com os mesmos parâmetros, a gente rodou 2 implementações diferentes e utilizou um teste diferencial para a gente ver se identificava diferenças. Então, no final, a gente utilizou um oráculo para tentar analisar essas diferenças. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Supondo aqui que eu tenho um F e eu quero encapsular esse atributo com o Eclipse.
Esse é o código resultante aqui. A gente tem o campo, o atributo que era público, fica privado, porque a gente está encapsulando, e tem um set e um get, o set sendo void e o get retornando o int, que é o tipo do atributo. Utilizando o JRT, a gente tem um resultado diferente. Mas como é que a gente identificou isso automaticamente? Aí eu vou detalhar e vou explicar qual é a diferença no próximo slide. A gente utilizou uma análise estática para comparar ASTs. Um outro trabalho de pesquisadores, eles implementaram uma ferramenta chamada Gantry, que permite fazer comparação de ASTs. E nessa comparação de ASTs, basicamente ele vai vendo os nós das árvores e tenta identificar quais as inserções, remoções, moves, né, que a gente deve fazer, né, esses movimentos que a gente deve fazer, de forma que o programa da esquerda chegue na árvore do programa da direita. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A Gantry diz o seguinte, ó, o código é todo completo, mas ó, esse nó aqui, azulzinho, ele foi movido de um local para outro, mas o nó é o mesmo. Esse laranja, esse void aqui foi removido e esse daqui é int, então tem uma diferença aqui. E o return é um outro tipo de modificação que ele identificou que foi adicionado. Com base nisso, e utilizando treinamento não supervisionado com clustering, algoritmo de clustering, a gente agrupou essas mudanças e começou a estudar instâncias desses clusters. E um desses exemplos foi esse, em que o encapsulate é esperado que o retorno do set seja void, mas no JRT retornava int. Um set retornando int. Então, com essa técnica, a gente encontrou algumas diferenças nas mecânicas. Algumas são claras, que são bugs nas implementações, mas outras nem tanto, que eu vou comentar mais à frente. Mas nesse trabalho a gente focou mais em bugs nas mecânicas, e aí, basicamente, é esse oráculo que a gente vê para ver se só tem um nó que era declarado antes na árvore e está depois, então isso é só um move, a gente ignora, e tem as diferenças quando a gente adiciona nós e remove nós, que a Gantry consegue identificar. Então, esse foi um oráculo que a gente utilizou nessa técnica e reportou vários desses bugs, comparando as mecânicas do Eclipse com NetBeans, com JRT, e NetBeans com JRT. A gente encontrou aqui, tem a quantidade de falhas aqui, são quantidades de falhas que estão aqui, mas que a gente tem da ordem de uns 20 diferenças, desde as mais simples, mas também tem algumas que realmente são bugs que seriam importantes ser corrigidos. Esse trabalho a gente apresentou lá no SBMF, um pouquinho sobre isso. Continuando, um outro trabalho nesse contexto de encontrar problemas em mecânicas foi comparar não apenas implementações de refactoring, mas na área de refactoring a gente tem ferramentas que detectam refactorings, como o Refactoring Miner e o HalfDiff, que foram publicados pelo grupo lá do professor Marco Túlio, na UFMG, no Transactions, junto com o seu time, e o Nico, lá no Canadá, que vem evoluindo o Refactoring Miner. Lá também eles publicaram a versão 2 recentemente no Transactions também. E aí a gente quis identificar, será que a mecânica utilizada pelas ferramentas de detecção refactoring são similares às mecânicas das IDEs mais conhecidas? Esse é um trabalho que eu já estou passando para vocês em primeira mão, foi aceito agora no SBS, na segunda para terça-feira, foi aceito. A gente vai apresentar lá no SBS, eu já estou dando um pouquinho spoiler da apresentação para vocês. Então, a gente quis comparar a implementação do Eclipse
da mecânica do refactoring do Eclipse com o Refactoring Miner e com o RefDiff, que são as duas melhores ferramentas de detecção refactoring atualmente. São muito boas. Quem estiver trabalhando, eu recomendo. Então, basicamente, a técnica consistiu em identificar oportunidades para aplicar refactoring, depois aplicar, gerar um programa resultante e depois comparar com o Refactoring Miner e com o RefDiff. Então, primeiro ponto, naquele exemplo que a gente tinha, que eu apresentei logo no início da apresentação, a gente tem um customer e, nesse caso aqui, eu quero fazer um pushdown de create bill para subclasses. Por algum motivo, a gente achou que seria melhor. A gente automaticamente identificou oportunidades em programas reais para aplicar. Aqui a gente não estava trabalhando com JDolly, foi alguns anos atrás que a gente trabalhou, mas no SBS foi focado em projetos reais. E encontrou oportunidades em que, nesse caso, a gente aplicou e gerou o programa resultante. Então, note que com Eclipse, a gente aplicou uma vez o pushdown de método. E o que a gente quis comparar foi o seguinte, ok, será que a ferramenta de detecção refactoring, RefDiff, Refactoring Miner detectam? E aí a gente rodou. Nesse caso aqui, o Refactoring Miner possui uma mecânica diferente de pushdown comparado com o Eclipse. O Eclipse indica que é apenas uma instância do pushdown de método. Para o Refactoring Miner, para cada subclasse que você desceu o método, ele conta como um refactoring. E tem várias outras diferenças. A gente viu que muitas vezes, nesses 8 tipos de refactoring que a gente analisou, a gente viu que estão alinhados. Exatamente o que a gente aplicou no Eclipse é exatamente o que as ferramentas detectam. Em alguns casos, está parcialmente alinhado. Nesses casos, o que aconteceu? As ferramentas de detecção detectaram uma instância do refactoring aplicado por Eclipse, mas detectaram mais outras instâncias. Por exemplo, quando eles fazem, quando um desenvolvedor utilizar a sua IDE favorita, IntelliJ ou Eclipse, e fizer um rename de uma classe, o que acontece? Para a sua IDE favorita, é um único refactoring. Essas ferramentas como Refactoring Miner e RefDiff, eles detectam essa instância, mas elas detectam mais. Todo local que for utilizada essa classe, declaração de variável temporária, parâmetros, tipo de retorno, cada local desses, eles consideram como um refactoring adicional. Então, a mecânica é diferente. E aí a gente reportou, também a gente agrupou essas falhas aqui no cluster, né? E aí a gente pegou uma instância, reportou, foram 34. Note que em alguns casos deu totalmente diferente, em alguns casos também as ferramentas de detecção não retornaram nada. E aí a gente reportou e até o momento já tem 19 bugs corrigidos. A gente poderia até ter mais, mas em algumas ferramentas o pessoal não respondeu, mas os bugs são similares. Uma ferramenta corrigiu, mas a outra não, então boa parte delas foram aceitas e já corrigidas. Então, essa técnica conseguiu ajudar nesse sentido, identificando diferenças nas mecânicas. Para quem quiser mais detalhes, a gente vai apresentar no SBS desse ano. Então, para concluir, a gente está próximo aí dos 50 minutos, a gente, no nosso grupo, a gente vem trabalhando nessa linha de tentar testar implementações de refactoring, que é um desafio, como eu mencionei, não é fácil provar qualquer tipo de refactoring para qualquer linguagem de programação correto com relação à semântica formal bem definida dessa linguagem de programação. Lembrando que tem que também formalizar a noção de equivalência, que é a preservação do comportamento observável. A gente apresentou aqui uma técnica mais geral com vários oráculos, um gerador automático de programas com JDolly, ferramentas como SafeRefactor, Safira, para detectar problemas de condições fracas, fortes e em mecânicas de refactoring. Tem o JDolly,
que serviu para detectar não só bugs no contexto de refactoring, mas também no contexto de teste de mutação, compiladores, JVMs. E tem vários resultados aí que a gente detectou mais de 100 bugs em várias IDEs populares e também implementações de ferramentas com métodos formais, com embasamento formal, né? E também em ferramentas de detecção refactoring. O que a gente achou interessante desse trabalho é essa sinergia que a gente teve do JDolly com a Alloy Analyzer, utilizando o Model Finding, com métodos formais, e também com a análise estática e dinâmica que a gente fez com Safira, com o Safe Refactor, com Hadoop. Foi bem interessante para a gente raciocinar tanto sobre as condições dos refactorings, como também sobre a mecânica. Como eu mencionei anteriormente, o pessoal que implementa no Eclipse esses refactorings, o pessoal implementa, em geral, pelo que a gente viu, com base na sua experiência. Não existe uma metodologia, e a gente viu que essa estratégia se mostrou bem interessante para poder permitir que os desenvolvedores tenham um pouco mais de suporte para identificar essas condições que não são simples de serem detectadas. Um outro resultado interessante que o pessoal do JRRT colocou vários dos casos de teste que a gente identificou na coleção de testes dele, da ferramenta. A gente fez um estudo dessa coleção de testes deles e do Eclipse também, e não é fácil, não tinha um tipo de, uma cobertura tão interessante dos programas utilizados, os tipos de teste também eram bem simples, e com a nossa técnica mais avançada, eu acho que pode tentar, de certa forma, ajudar o pessoal no desenvolvimento em si dessas ferramentas que não são simples de serem desenvolvidas. E foi bem legal também receber o apoio da comunidade, né? Aceitando os bugs e tal, e entendendo que realmente não era tão simples, né? Porque encontrar bugs e enviar nem sempre é algo tão legal de se fazer, né? Pode criar desconforto, mas na medida do possível o pessoal foi bem aberto e entendeu que estava todo mundo no mesmo time, vendo que é bem desafiador, e a gente estava tentando mais no sentido de refinar essas ferramentas tão interessantes e úteis para que mais pessoas possam utilizar, né, essas ferramentas com uma confiabilidade ainda maior. Um outro ponto interessante em relação ao Alloy é que o Daniel Jackson, no seu Technical Report de 2003 e no seu livro Software Abstractions, explicando sobre Alloy, eles têm uma hipótese do escopo mínimo, que é bem interessante. É uma hipótese, né? Você não tem que comprovar e tal, mas, segundo eles comentam que uma proporção muito grande dos bugs podem ser identificados com entradas de teste com escopo pequeno. Então, segundo eles, empiricamente, né, a hipótese deles é que com um escopo pequeno, no máximo 3, 4, 5 classes, métodos, atributos, você vai conseguir identificar uma grande quantidade de bugs. E que, segundo a experiência do nosso grupo nessas áreas de refactorings, compiladores, teste de mutação, a gente teve evidências também similares a isso, e foi bem interessante o apoio do JDolly para identificar esses cenários que vários desenvolvedores experientes aí dessas ferramentas não tinham identificado. Então, eu poderia dizer que a gente tem dado aí um pouquinho mais de evidências sobre essa hipótese que a gente achou bem interessante, que a gente utilizou desde o início e vem sendo bem útil. Um outro ponto é que lá nos trabalhos que a gente viu bugs nas mecânicas de refactoring, é importante destacar que nem sempre são bugs. Tem casos em que desenvolvedores podem ter preferências diferentes. E a gente viu no nosso trabalho no Information Software Technology, IST, que a gente publicou, o que é que a gente fez? A gente pegou algumas diferenças que a gente não tinha certeza,
dentre elas lá, um dos exemplos da apresentação que eu mostrei, que o Eclipse não removia o método inline, e aí a gente apresentou para os desenvolvedores na prática. O que é que vocês preferem? O lado A, o lado B, não aplicar ou outra alternativa? E aí, para algumas transformações, está clara a mecânica que eles querem. E aí a gente vai recomendar aqui essas ferramentas, porque cada uma das alternativas A e B são de implementações distintas, de IDEs, implementações. Dizer, ó, implementação A, tem um bug. Na prática, o pessoal quer dessa forma. Mas em alguns casos a gente não teve consenso. Inclusive, 3 opções, indicando até para não aplicar. E aí, o que é que a gente recomenda, e a gente tem tentado trabalhar um pouco nisso, é que seria interessante a gente conversar mais com os desenvolvedores na prática para identificar e tentar o máximo possível identificar o conjunto mínimo de modificações para essa mecânica, para cada refactor, que possa ser útil para eles na prática, porque senão o que é que acontece? O pessoal pode aplicar o refactoring na sua ideia favorita, ver que o programa resultante não está de acordo com o que eles esperam, e existem alguns trabalhos, inclusive na CACM, indicando, de outros autores, indicando sobre barreiras em aplicar refactorings, é que tem vários desenvolvedores que aplicam refactorings na mão, e isso pode ser uma barreira para o pessoal aplicar. Então, a gente recomenda tentar trabalhar na formalização de mecânicas de refactorings. Então, mesmo estando aqui com o livro, várias pessoas aqui não seguem o livro. O pessoal diz, eu sigo a minha experiência. E tem resultados interessantes também aqui. A gente perguntou, você aplica refactoring usando a ferramenta? Alguns deles responderam sim. E eles falavam, por exemplo, eu utilizo IntelliJ. Mas quando a gente perguntou sobre exemplos de pushdown inline, field, pushdown de método e outros, o interessante foi que, mesmo ele usando o IntelliJ, ele preferia a mecânica em alguns desses refactoring do Eclipse, que era diferente. Então, tem alguns insights assim que vale a pena a gente aprofundar mais, a gente está tentando trabalhar nisso. Perto de concluir, a gente tem outros trabalhos também, em colaboração lá com a Microsoft Research, em que o Gustavo Soares, que era meu aluno de mestrado e doutorado, hoje ele está trabalhando na Microsoft Research, ele orientou junto comigo um aluno de doutorado em que a ideia era, ok, em alguns cenários é difícil você implementar todos os refactorings, então por que não a gente tentar refatorar por exemplos? Então, um exemplo aqui, você quer renomear de M para K, tem um exemplo, você dá um exemplo aqui da modificação e a gente implementou uma técnica de síntese de programas em cima de exemplos, ou seja, com treinamento supervisionado, que automaticamente identifica outros locais que a gente deva fazer a mesma transformação. Esse foi um trabalho que a gente publicou no ICSE em 2017 e ano passado a gente publicou também no SBS, onde ao invés dos usuários darem os exemplos, os desenvolvedores darem os exemplos, a gente minerou no repositório exemplos que ocorreram. E aí a gente sintetizou transformações, algumas delas, inclusive, foram incorporadas por ferramentas estáticas populares como o PMD. Por fim, além dessa parte de mecânica, programação baseada em exemplos, a gente começou a trabalhar também com a parte de avaliação de qualidade. Em 2017, a gente teve um PP no FSE, em que basicamente a gente analisou 23 projetos, 16.500, mais de 16.500 refactorings aplicados nesses 23 projetos, e a gente trabalhou com 13 code smells. E aí a gente foi analisar, ok, esses refactorings em relação a esses 13 code smells, eles removeram, não removeram, introduziram outros, e o que a gente notou, utilizando essa estratégia aqui, é que 95% deles, os refactorings aplicados a projetos com centenas de milhares de linhas de código, a maior parte das vezes os refactorings eram neutros. E aí a gente aprofundou mais recentemente num trabalho que a gente publicou esse ano no Empirical Software Engineering,
que foi o seguinte: ok, será que não apenas olhando métricas estáticas do código, como esses trabalhos anteriores vêm desenvolvendo na área do refactoring, com coesão, acoplamento, com code smells definidos em cima desses atributos internos, será que seria interessante a gente analisar a mecânica dos refactorings em relação a métricas dinâmicas do olho, utilizando câmeras de rastreamento ocular? E aí, nesse trabalho, o que é que a gente fez? A gente fez estudos empíricos, um deles foi publicado no Empírico, tem alguns outros que a gente já submeteu e vai submeter, em que a gente analisou o esforço visual dos participantes para resolver tarefas, onde a gente tinha a mesma tarefa sem aplicar o refactoring e uma tarefa equivalente aplicando o refactoring. E aí a gente analisou do ponto de vista de transições do olho, vertical, horizontal, esforço visual. E aqui vocês podem ver só um exemplo de um participante olhando aqui um refactoring, antes do refactoring, para if-defs, era dessa forma, e depois a gente traduziu para cá, onde a gente colocou atribuindo a uma variável, e aqui são as transições dos olhos de todos os participantes. Vejam só que do lado esquerdo, quantas transições voltando, subindo, e do lado direito, bem mais enxuto. Então, a gente viu que esse refactoring em particular, para remover anotações não disciplinadas no contexto de if-defs, a gente tem benefícios percentualmente bem grandes e também estatisticamente, que esse refactoring, em termos estatísticos, mostrou que vale a pena ser aplicado, em que esse percentual a gente conseguiu identificar nuances, inclusive com heatmaps e tal, e outros diagramas que a gente fez, que a abordagem anterior que o pessoal vem utilizando com métricas estáticas do código, a gente conseguiu identificar alguns insights que o pessoal não tinha identificado anteriormente. Então, isso é um pouquinho do que a gente trabalhou, um trabalho em equipe, né? Tem algumas das pessoas aqui, peço desculpas não ter colocado todos, mas agradeço a todos eles que participaram desses trabalhos e também agradecer ao CNPq, à CAPES, por financiar os trabalhos do grupo aí nos últimos anos. E, mais uma vez, agradecer ao Vijay pelo convite. Muito legal estar aqui. E deixo o espaço agora aberto a perguntas. Por favor, Vijay, eu não sei se eu extrapolei muito tempo, mas passo a palavra para você. Obrigado, Rohit. Muito obrigado mesmo pela palestra. Foi muito boa, foi muito interessante, né? Porque computação tem um monte de desafios, né? Essa parte de codificar tal faz parte do dia a dia nosso. Porque o nosso curso, apesar de ser computação aplicada, o prova de conceito é sempre por implementação. Essas coisas vão ajudar bastante. E agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Para ajudar a gente a divulgar assim pessoas de fora do INPE fazendo suas pesquisas e compartilhar com a gente. Tá? Bom, agora eu vou passar para as perguntas. Pessoal, podem começar perguntas, mas antes deixa eu fazer um comentário, né? Viu, Rita, aquilo que você falou descobriu quando você estava avaliando mechanics, né, que não são bugs, me chamou a atenção, porque apesar que existe uma disciplina, né, de levar a disciplina a sério para poder gerar um código mais ou menos parecido, porque diferente dos desenvolvedores, mas também tem, como você falou, a liberdade de programar de uma forma experiência, vou fazer. Então, é meio difícil de juntar, mas eu achei interessante sua observação, porque, por um lado, os programadores são aqueles, né? Vou lá mandando ver para poder resolver os problemas, porque minha experiência, meu estilo, outra vez, por outro lado, o time, né? Como todo. Então, é dificultoso, mas tem que, de alguma forma, tem que se conciliar, porque o objetivo é gerar o produto correto, produto com qualidade. Excelente, Vijay. Agradeço pelo seu comentário e estou bem alinhado contigo. A gente entende isso, só que o que a gente vem notando é que essas ideias têm mecânicas distintas e no mesmo time, se as pessoas utilizarem ferramentas distintas, pode haver uma falha de comunicação. Então, alguém falando, eu vou fazer um push-down de um método. Será que todo mundo entende da mesma forma? Então, o que a gente está tentando aqui é
talvez fosse interessante, pelo menos minimamente, ter algo em comum entre elas. E, claro, customizações, como você mencionou, são interessantes. Aí a gente vem a abordagem como essa, onde você pode especificar o exemplo que você deseja Claro. e a máquina vai conseguir sintetizar essa transformação e aplicar essa transformação repetitiva, que seria trocar M para K aqui, mas em outros locais também, automaticamente. Então, a gente está bem alinhado nesse sentido também, Vijay, de permitir que os desenvolvedores possam ter a liberdade de transformar da forma que acharem mais oportuna. Um outro ponto que a gente fica preocupado com essa parte do vocabulário, do entendimento, é que tem vários trabalhos também que eles utilizam ferramentas de detecção do refactoring para estudar repositórios de software e que tem várias conclusões, mas é importante identificar quais as mecânicas que o pessoal vem utilizando e ver, ou pelo menos deixar claro para o leitor, quais as estratégias que o pessoal está utilizando, quais as mecânicas que estão utilizando para, a partir daí, poder ter uma interpretação melhor, mais apropriada dos insights. Então, por exemplo, dependendo da forma como você identifica o refactoring, você talvez tenha números muito grandes quantitativamente e que, na prática, a intenção do desenvolvedor não tenha sido aplicar tantos, mas sim uma instância e não a decomposição. Então, acho que é importante, pelo menos o que eu tenho visto e conversando com outros pesquisadores, é que, às vezes, o pessoal tem algumas conclusões e que eles não estão a par da mecânica em si utilizada, e isso pode talvez gerar algum tipo de discussão e tal. Então, é mais nessa linha também que eu acho que é importante, que muita gente não está a par sobre essas diferenças. E a mecânica depende também muito do IDE, né? Porque cada um tem o seu estilo, isso é muito mais difícil de convencer. Mas é interessante. Exatamente. Bom, pessoal, por favor, perguntem. Agora tem aqui o Igor. Pode fazer a sua pergunta ou quiserem colocar no chat, eu Sim. lembro. Não, eu faço por aqui. Ótimo. Oi, Rohit. Obrigado pela apresentação. A minha, na verdade, tem duas perguntas. A primeira, eu não sei se eu perdi algum momento da apresentação, mas acho que você tinha comentado da performance, que você disse que está ficando proibitivo a análise. E vocês, em algum momento, vocês usaram o cluster Hadoop também para... Você poderia comentar mais como que está a situação com isso? Uhum. Muito obrigado, Igor, pela pergunta. Excelente pergunta. Não dava para aprofundar em tudo, mas bem bacana. Da parte de implementação de refactorings, a gente não trabalhou, mas no JRT, no artigo deles do Splash, a gente também, nas nossas análises, comparando com o Eclipse, a corretude do JRT é melhor do que a do Eclipse. Mas, em contrapartida, os estudos que a gente fez com o JRT sempre foram bem mais demorados do que com o Eclipse. Por quê? A implementação das condições para garantir a preservação do comportamento observável eram mais complexas. Inclusive, a gente fez amizade, né, com o Mark Schaffer, né, a gente encontrou ele em algumas conferências, e ele comentou sobre um dos bugs que a gente encontrou, que ele disse que ele não encontrou uma forma fácil de implementar aquela condição para remover o bug de forma que fosse minimamente aceitável para checar em tempo, com a performance razoável. Então, esse foi um dos pontos de implementação, né? Dos estudos em si, os experimentos que a gente fez, a gente tentou lidar um pouquinho com o tempo, né, que demoraram várias horas para executar, e o skip do Alloy ajudou bastante para a gente, porque a gente estava com medo de perder instâncias interessantes, mas quando a gente avaliou skip de 10, skip de 25, a gente tinha um trade-off. A gente queria colocar mais construções de Java no metamodelo, mas em contrapartida, com uma assinatura a mais, você já aumentava muito a quantidade de instâncias no Alloy Analyzer. Então,
teve um momento que, colocando classes abstratas, saiu de 100 mil para milhões de instâncias com uma única assinatura, um único atributo adicionando. Então, a gente teve que lidar com problemas desse tipo também na execução dos experimentos, mas quando a gente começou a utilizar o Skip, foi interessante que, mesmo pulando algumas instâncias, a gente conseguiu, nesse trade-off, né, de encontrar tudo, mas encontrar rápido, a gente perdeu um pouco, tanto no estudo de condições fracas quanto condições fortes, que a gente fez com Eclipse, NetBeans e JRT, em 10 implementações. A gente perdeu muito pouco, e quando encontrava um bug, o tempo para encontrar o primeiro bug era muito rápido. E uma das coisas que a gente também, nesse sentido, Igor, que a gente recomenda, é que, ok, talvez você não queira rodar toda a técnica e demorar muito em questão de tempo e tal, que a gente teve essas dificuldades. Mas a gente tem também a outra estratégia, que é o seguinte: rode uma vez, encontre o primeiro bug, corrija, rode de novo. E que, basicamente, para o que a gente viu, em poucos minutos a gente consegue. Entendi. Do ponto, só complementando, Igor, Claro. do ponto de vista do Hadoop, eu não comentei aqui e agradeço, a gente tem um paper do JSS, Journal of Systems and Software Systems, eu sempre confundo, o JSS. Lá a gente aplicou o Hadoop em programas reais, e aí a gente teve vários desafios que a gente encontrou. Então, em projetos reais, e a gente teve problemas de entradas do tipo arquivos de configuração, projetos com interface gráfica, entradas complexas. E aí a gente listou vários desses desafios e foi bem interessante. Depois a gente viu o follow-up do pessoal do EvoSuite, comparando com o Hadoop no Automated Software Engineering Conference, com alguns desses problemas similares que a gente teve. E daí, alguns desses problemas que a gente tentou lidar, a gente resolveu e surgiu a ideia de fazer análise estática de impacto, similar lá a uma ferramenta que foi proposta pelo grupo da Laurie Williams no i3D Software, chamada JUnit MX, que a gente tem o JUnit tradicional, mas com a barra amarela indicando se cobre todas as mudanças ou não. E aí, com a dificuldade que a gente estava tendo de execução de estudos e tal, e não funcionar bem para projetos com inúmeros métodos, inúmeras classes, e aí tem a questão de tempo também para demorar muito. Aí a gente fez análise de impacto da mudança para identificar apenas as entidades impactadas pela mudança. A gente teve um trade-off na hora que a gente implementou também em questão de performance. Existe análise de impacto, estática de impacto, com granularidade bem fina e um pouquinho maior. A bem fina ia ser bem custosa para a gente. Aí a gente preferiu ir primeiro numa abordagem mais alto nível, né, que é o Chianti, que era uma das ferramentas que foi, salvo engano, publicada lá no UPSLA, que a gente tomou como base. E dessa forma, Igor, a gente foi tentando aos poucos lidar com esses problemas, e quando a gente fez geração automática de testes guiada pelo impacto da mudança, foi muito interessante porque a gente começou a conseguir rodar o Safe Refactor em projetos reais com milhares de linhas de código e encontrar mudanças comportamentais que, por exemplo, o Emerson Murphy Hill e o grupo deles, que a gente, nesse artigo do JSS, a gente fez em conjunto, eles tinham apresentado no X de 2009, que foi o Best Paper, que é o How We Refactor e How We Know It. Eles propuseram uma abordagem para analisar manualmente o refactoring. E aí, a gente conseguiu, com a ferramenta, encontrar algumas mudanças comportamentais que nem os especialistas tinham identificado. E aí, nesse JSS, a gente conseguiu identificar e discutir um pouco, porque não é simples, né? E tinha lá um caso lá do null pointer, mas ainda tem bastante coisa para evoluir, porque esses geradores automáticos de teste, agora com o EvoSuite evoluindo também, estão cada vez melhores, mas com certeza, Igor, esse é um problema da parte de tentar lidar com essa parte de performance, explosão de estados, e ainda é uma coisa que a gente tentou e conseguiu até isso que eu expliquei, mas tem bastante caminho ainda para
para trabalhar. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí. Sim, sim, mas aí o meio que follow-up para a primeira pergunta. Você disse que lá no JDolly vocês usaram a Machine Learning Unsupervised para a clusterização dos problemas, se não me engano. Mas e supervisionado para acelerar esse problema de performance? Vocês tentaram treinar alguma rede ou, não sei, alguma approach misto? Nesse ponto, a gente não fez, Igor. Mas é um trabalho interessante. O que a gente trabalhou com supervisionado para sintetizar a transformação que o pessoal quer, a gente fez dessa forma, onde a pessoa dá o exemplo do que quer e ele sintetiza transformações similares que possivelmente o usuário iria escolher. Isso. E aí a gente Entendi. viu commits em que o pessoal aplicou 4, 5 transformações repetitivas, mas tinham 40, 50 outros locais que o pessoal não tinha feito porque não tinha uma implementação disponível para realizar aquilo. O cara tinha que fazer na mão. E aí a gente sintetizou dessa forma e aí mandou por request e o pessoal aceitou, comentou e tal. Então a gente fez essa abordagem tanto para Java quanto para o Wix, para Java quanto para Python no Wix. E no SBS do ano passado, a gente pegou os commits que tinham lá sido feitos para automaticamente, uma parte, claro que tinha trabalho manual para analisar também, mas é bem menos, para identificar transformações interessantes que os desenvolvedores fizeram com base nisso. Então, aí a gente foi identificando esses exemplos automaticamente e gerando essas transformações. E aí, nesse caso, o que a gente precisou fazer foi estudar essas transformações que foram sintetizadas para ver se eram úteis ou não. Então, nesse passo manual, realmente foi um pouquinho... demorou alguns minutos para cada transformação que foi gerada para um dos nossos especialistas identificar se era útil ou não, mas uma delas foi incorporada no PMD. E várias outras tinham lá realmente as motivações que depois a gente foi ver. Num deles, em particular, foi que o pessoal estava convertendo, salvo engano, aí, por favor, me desculpa se eu estiver falando algo equivocado, talvez minha memória falhe, que utilizando a estratégia para trabalhar com strings com aspas simples, a performance era melhor do que aspas duplas, você pode ganhar uns 20%, 30%, utilizando uma estratégia similar. Lá no PP do SBS, a gente tem mais detalhes. Mas sua sugestão é bem interessante, respondendo a sua pergunta, foi isso que a gente fez, mas tem um caminho interessante aí, como você mencionou. Muito obrigado pelas respostas bem detalhadas. Muito obrigado, Igor, pelas perguntas. Só mais perguntas, por favor? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Parabéns pelo trabalho hoje. É sobre assim, no dia a dia, né? Como que o desenvolvedor pode aplicar refactor? Como ele pode se proteger, né? Aplicando refactor? Eu sei que assim, muitas metodologias utilizam desenvolvimento orientado a testes, né? Consegue desenvolver os testes unitários, testes funcionais, mas nem sempre consegue implementar, tem tempo, né, para implementar todos os testes. Desenvolvimento de teste unitário, por exemplo, teste funcional, você consegue se proteger para fazer o refactoring automático de vários pontos do sistema? Assim, qual que é a melhor estratégia? Você fazer o refactoring em todo... implementar todos os testes possíveis e fazer um refactoring em todo o sistema de uma vez só, ou você fazer o refactoring parte a parte e testar manualmente, por exemplo? O que você considera que é a melhor estratégia? Excelente pergunta, Denis. Agradeço pela pergunta. Essa última estratégia que você mencionou de transformar aos poucos e ir checando é uma recomendação que eu considero que é importante, porque mesmo com transformações de granularidade fina, a gente notou que identificou várias mudanças comportamentais. Imagina só se você tiver uma transformação de granularidade maior, em que você modifique várias entidades do código ao mesmo tempo. Então, talvez você possa perder um pouco
o controle, né, de entender bem se introduziu algum tipo de problema ou não. Encontrar erro de compilação é fácil, você vai lá, compila e tal. Com sistemas configuráveis, nem tanto, né, porque no ambiente de produto você tem N produtos, então você teria que compilar N vezes, mas no produto tradicional, sim. Mas, ao mesmo tempo, Denis, é uma pergunta bem complexa e interessante. Em geral, o que é que o pessoal recomenda? Compile e teste, ou como ter desenvolvimento dirigido a testes, como você mencionou. Tem ferramentas bem legais. A mensagem que eu quero passar é não deixar de utilizar essas ferramentas, são interessantes, mas tomar um certo cuidado da seguinte forma. Checar manualmente é importante. E um outro ponto vai bem na linha de um paper do ICSM, da Miriam Kim, que acho que é 2012, que releva que várias das vezes em que os refactorings estão testados, não são testados de maneira adequada. Eles avaliaram alguns refactorings aplicados a projetos reais, mas no nosso trabalho a gente avaliou bastante para ganhar muito mais confiança nisso. Que são dois problemas. Muitas vezes, o que é que o pessoal faz? Quando testa, você tem aqui, ó, várias coisas do seu código acima e que, se você realizar uma análise de impacto na mudança, você pode ter certeza que o comportamento nunca vai mudar. Tem refactorings que você vai ter certeza que mudou só essa parte aqui que subiu e em alguns outros trechos, mas você não precisa perder tempo testando essa outra parte, porque com análise de impacto estática de impacto, você consegue ter esse resultado e isso pode ser interessante para você focar em quê? Em teste focado na mudança em si. Então, uma das coisas, Denis, que eu sugiro, não só para refactoring, mas também em evolução em geral, é que quando for evoluir, tentar focar no teste guiado pelo impacto da mudança. Identificar o que é que mudou, o que é que não mudou, o que não mudou, se ele foi impactado ou não, de alguma forma, pela parte que modificou. E aí, em geral, o que é que a gente tem, Denis? Tem os critérios de cobertura, né? Teste caixa branca, que, em geral, o que a gente vê nas disciplinas é cobertura de linha, cobertura de arestas, né? E que aí você tem essas ferramentas populares e que o pessoal roda a coleção de testes e vê a cobertura do programa final. Mas o que eu sugiro é que a gente avalie aqui a coleção de testes a cobertura da mudança. Então, uma dica, Denis, para a evolução em geral, que eu diria, é analisar a cobertura da mudança. O quanto a coleção de testes está exercitando o que foi modificado e o que foi impactado pela modificação. Então, esse é um ponto, além de, claro, já utilizar as estratégias que a gente já tem. E a mensagem que eu quero dizer é que as IDEs ajudam, são interessantes. Não é fácil corrigir esses bugs. Eu não estou dizendo assim, poxa, o pessoal foi desleixado, implementou. É um desafio, não é fácil. E isso é um problema em aberto na comunidade de pesquisa e que tem bastante espaço para a gente contribuir e que, na prática, eles estão tentando fazer o melhor possível, mas que tem alguns pontos que eu acho que dá para ser refinado. E um deles é, além de utilizar o que já existe, pensar na cobertura do impacto da mudança. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Denis. Sim, sim, perfeitamente. Porque era bem essa minha dúvida mesmo. Porque se você tem um trabalho de ter que codificar todos os testes possíveis, e você vai cobrir um monte, você vai criar um monte de teste, perder tempo criando um monte de teste que talvez não sirva para nada, ou só sirva para testar o que você vai mudar. Talvez seja mais fácil, então, mesmo fazer o que você falou, né? Se atentar a mudança, se orientar pela mudança. Interessante. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que é uma boa estratégia. Obrigado pela resposta. Parabéns. Obrigado, Denis. Agradeço pela pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário?
enquanto decidem, quando o trabalho de vocês tem algum retorno de NetBeans, Eclipse? Você falou algumas coisas de vocês mandam algumas pessoas de ferramenta que desenvolvem, dão um retorno a vocês, outros não? Tem vários dos bugs, obrigado pela pergunta, Vijay. Tem vários dos bugs que a gente reportou que foram corrigidos. Então, por exemplo, o Refactoring Miner, o pessoal é bem ativo, corrige, dá feedback, a gente interage. Alguns eles dizem, não, não é, aí a gente vai comentar, e o pessoal tem uma discussão interessante, né? De certa forma, é até uma estratégia que é legal conversar, né? Claro que reportar bugs nem sempre é um trabalho tão legal, porque a gente entende, né, que às vezes algumas pessoas se sentem assim como um pai da criança e tal, mas em nenhum momento a gente quis ser deselegante, mas sim tentar discutir, aprender, né? A gente discutiu, fez uma amizade muito boa com o Max Schaffer, né? Muito gentil ele, e que a gente pôde aprofundar a discussão, entender mais o lado deles, ele também entender mais o nosso lado. Então, com o JRT, o pessoal respondeu a todos os bugs, o Refactoring Miner também, RefDiff alguns, o Eclipse alguns responderam, o NetBeans também corrigiram alguns, né? Mas tem ainda outros que a gente submeteu e que o pessoal não comentou. Mas em toda interação foi muito enriquecedor poder aprender e entender o lado dos desenvolvedores nessas discussões que a gente teve lá, que foi, de certa forma, enriqueceu muito a formação dos nossos alunos de mestrado, doutorado e também o trabalho como um todo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Vijay. Mas para isso, curiosidade. Porque a ideia talvez outros países evoluíram muito, mas no Brasil ainda existe um pequeno gap, grande gap entre a academia e o setor privado, né? Então, é importante essa colaboração, porque tudo ganha-ganha, né? Não precisa fazer isso aí. Pessoal, tem alguma pergunta? Rafael? Eu tenho uma... Opa, diga. Desculpa. Tem mais uma pergunta rapidinha. Você tem conhecimento de alguma ferramenta de refactoring para Fortran? Foi o Rafael ou o Denis que perguntou? Foi Denis, eu não me envolvo. Denis. Não, por favor. Não. Porque estava aqui, eu fiquei na dúvida, era Rafael. Obrigado pela pergunta, Denis. Eu vi um trabalho, salvo engano, acho que foi do pessoal do DND em Fortran, mas eu não tenho certeza que o pessoal estava trabalhando um pouco nessa linha. O grupo do DND foi orientado pelo Ralph Johnson, que foi junto com o Dyke, que cunhou o termo lá do grupo lá de Illinois, né? Urbana-Champaign. Eu acho que um dos alunos dele, ou os colaboradores, trabalhou nisso, Denis. Mas, se você quiser, eu posso tentar ir atrás e ver. Mas talvez, você vendo o DBLP de Danny Dick, D-A-N-N-Y-D-I-G, talvez você consiga pelo título Fortran, que, salvo engano, eu vi pelo título. Só vou colocar aqui o nome dele, que é um dos caras assim, bem influentes aqui na nossa área de refactoring. Tem vários trabalhos bem legais. E acredito que um deles, Denis, foi nessa linha. Não sei se foi de implementação, avaliação, suporte. Faz bastante tempo que eu vi, eu não tenho certeza. Peço desculpas. É o Danny Dick aqui. Não, sem problema. Eu também não cheguei, ainda não pesquisei muita coisa. Eu sei que o Eclipse tem uma versão para Fortran, que é o Fortran. Mas não sei se também até onde que dá para fazer refactoring com ele. Tá legal, mas obrigado pela resposta. Vou pesquisar. Eu não posso falar mal do Fortran, Rohit, porque eu entrei no INPE como estagiário em 77, programei Fortran pra caramba, porque eu não conhecia outras linguagens. Muito bacana. Mas, Rohit, na época, refactoring para gente de programa em Fortran era colocar essas coisas aqui em ordem, né? Exato. Bacana. Exatamente. Muito bom. E olhe lá. Muito bom. Olha aquele... Experiência e tanto, Rafael. Muito legal. Eu ainda tenho os meus aqui para me deixar sem dormir de noite, eu fico olhando os cartões. Bacana. Bom, acho que não tem mais pergunta. Rohit, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de compartilhar suas pesquisas com a gente. Foi uma ótima palestra, ótimo rever você. Por favor, mande minha lembrança aos seus pais, comunidade indiana de Campina Grande. Tá, meu namastê para todos aí.
Rafael, Agradeço, Jay. Muito bom. Obrigado. Só Muito agradecer obrigado, também. Rafael, Jay. Um prazer. Obrigado. Um abraço a todos. Até logo. Pessoal, até mais. Semana que vem tem mais um seminário. Tá Temos. bom? Vamos lá. Estamos sendo. Até logo. Tchau Até para mais. vocês. Tchau. Tchau. Obrigado. Até mais aí.